Mais uma quarta estratégia, sem palavras para agradecer meu pastor Tony, que Papai do Céu encha seu coração de alegria, o que eu posso pedir nessa manhã. Vem para cá, meu pastor Tony Medeiros, a sala é sua, abre o microfone e deixa Deus te usar nessa manhã. Tá fechado aí o som, hein? Vai abrir. Aí. Foi. Agora eu estou aqui no celularzinho. Então, bom dia, graça e paz. Mais uma quarta estratégica. E eu queria falar hoje um pouco sobre Deus quer nos dar uma vida plena, mas para isso, para que essa vida plena chegue, Ele vai nos colocar em alguns momentos de decisões. E eu e você precisamos estar preparados para esses momentos de decisões, para chegar nessa vida plena que Deus quer para cada um de nós. Aqui perto de casa tem um caldo de cana. Nossa, pensa num caldo de cana bom. Pensa num caldo de cana bom. O pastel que esse cara faz, você passa ali, sente o cheiro do pastel, e o pastel é tão bom que te faz sonhar com aquele pastel. Ele é muito bom. Eu sempre passava ali e parava por caldo de cana e o pastel. E eu não conseguia emagrecer de jeito nenhum, Mônica, porque caldo de cana e pastel bem feito é um problema sério. E eu gosto de esportes, e a gente sabe que o peso e o esporte não se combinam, não dá certo. E eu tive que chegar no momento de decisão. Deus queria que eu ficasse no peso legal, que eu continuasse com a prática do esporte, porque é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que desestressa, enfim, tem um monte de coisa boa, né? Mas eu precisava desse momento de decisão. E eu defini que esse momento, Mônica, de decisão, a gente pode chamar do momento de chega. É o momento chega. Tem hora na nossa vida que você tem que apertar aquele botãozinho, chega. É assim, tem o botão iniciar, né, que começa tudo, né? E tem o botão chega, que é para parar com tudo. E pensando nisso, tem um texto em Mateus, capítulo 9, aonde que Jesus estava falando, ensinando os discípulos no momento de discipulado, né? Sobre a roupa velha em remendo novo, sobre o vinho novo em odre velho. Mas quando ele acaba esse momento de discipulado, o texto diz assim no capítulo 9 de Mateus, versículo 18. Dizendo ele ainda essas coisas, este um chefe chegou e o adorou, dizendo: a minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhes a tua mão e ela viverá. Jesus levantou-se e seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher havia 12 anos padecido de um fluxo de sangue, chegou por detrás, tocou as orlas das suas vestes. Porque dizia consigo: se tão somente tocar as suas roupas, eu ficarei curada. O que essa mulher fez de diferente? Essa mulher, ela aproveitou uma oportunidade que Jesus estava passando exatamente, talvez na rua dela, talvez na cidade dela. Eu vou ficar com a questão da rua, porque essa mulher, talvez por uma questão social, ela não circularia muito no meio da multidão. Talvez na rua dela. E o momento chega dessa mulher, começou na mente dela, começou no coração dela, porque ela dizia assim: ó, eu tenho esse problema. Eu já gastei tudo que eu tinha, mas o problema não vai. Você já parou para pensar que às vezes você está fazendo de tudo
tentando todos os seus recursos, os seus métodos, mas o problema está ali. É a vida dessa mulher. Tentou tudo. A Bíblia diz que essa mulher tentou tudo, mas ela não teve aquele insight do momento basta. E o momento basta foi quando ela viu Jesus, ela venceu a multidão e ela pensou com ela mesma. O texto diz assim, porque ela dizia consigo mesmo, se eu tocar. Então, ela mesmo gerou uma fé no coração dela para esse momento de decisão, para esse momento chega. Essa mulher, Mônica, ela já saiu de casa dizendo assim, ó, chega, acabou. Esses 12 anos de tribulação na minha vida, acabou, chega. Apertou o botão, chega, foi lá, tocou em Jesus. E às vezes é só o que a gente precisa. Entender que esse momento que nós estamos passando é um momento chega. E apertar esse botãozinho. Mas, pastor, o que é apertar o botãozinho? Mônica, às vezes apertar o botãozinho é dar um tapa na mesa. Você já ouviu falar aquela situação? Dar um tapa na mesa? Dizer não? Fala assim, ó, acabou. Eu fico, assim, eu acho engraçado. No Facebook mostra uma menininha, a mãe dela irrita ela, né? Aí ela olha para a mãe dela, ela deve ter uns 4 anos. Ela fala assim, 1, 2, 3, chega, deu, já deu, acabou. Aquela menina, ali ela bota o momento chega dela. Por quê? Porque tem momento que você tem que dar um tapa na mesa e tomar uma decisão. Aquela mulher levou 12 anos para tomar uma decisão. Às vezes, Mônica, alguns relacionamentos, alguns negócios, eles entram em falência, em decadência, porque a gente não toma decisão. Porque a gente deixa as coisas acontecerem e, literalmente, a gente vai empurrando com a barriga. Porque, às vezes, é melhor o quê? É melhor a gente o quê? Empurrar com a barriga do que tomar uma decisão. E, às vezes, Mônica, a gente não toma decisão porque a gente fica sempre botando a culpa no outro. Sempre dizendo que, ó, eu não mudei por conta de fulano. E eu me lembro quando a gente lê João, capítulo 5, no versículo 5, a Bíblia diz que havia no tanque de Betesda, Mônica, um homem que ele já estava 38 anos, 38 anos na beira do tanque de Betesda. A Bíblia diz que esse homem era enfermo. Olha que situação, Mônica. Qual era a decisão desse homem? Vamos pensar aqui, assim, bem criterioso, né? Qual era a decisão? Enfermo, na beira de um tanque. Não, enfermo ele tinha que estar numa clínica, ele tinha que estar buscando plano de saúde, ele tinha que ter ido lá no SUS, no CAPS, não sei onde ele teria que ter ido. Mas o fato é que esse homem estava no lugar errado, sendo enfermo. Olha que coisa triste para a vida de uma pessoa. 38 anos, enfermo, à beira de um tanque. E esse versículo 5 disse que esse homem, além de estar no lugar errado, ele estava acompanhado de pessoas erradas, que ao redor daquele tanque de Betesda havia enfermos, cegos, mancos, pessoas ressequidas. Eu tentei, assim, procurar outra versão, pessoas ressequidas, diz que pessoas secas, em algum membro com problema de... Era uma doença, talvez, que desse. Mas o fato é que tem pessoas secas, que não tem nada de
água para te dar sequidão, pessoas secas. Então, esse homem estava mal acompanhado. Tem alguns coaches que dizem que você é o resultado das 5 pessoas que te acompanham, né? Não sei se você já ouviu isso. Você é o resultado de 5 pessoas que estão com você. Qual era o resultado da vida desse homem? 38 anos, Mônica, batendo papo com o enfermo. Gente, nós temos uma amiga que ela fala 10 coisas, 11 é enfermidade. Se você falar assim, ó, eu tive um problema de dor de cabeça, ela falou assim, não, eu tive um problema que eu operei a cabeça. Não, eu tive um problema de estômago, não, eu já tive um câncer, eu já tive uma incurável, no meu foi pior do que o seu. Então, de remédio e de doença, ela sabe tudo. Então, se você conversar com ela, ela te conta cada caso de doença que é deprimente. E aí você vai, ele tinha cegos. Como é que você, que visão de mundo um cego tem? Não quero discriminar aqui a pessoa que é portadora de deficiência física. Nada disso, longe disso. Mas tinha pessoas mancas. Às vezes você tem uma passada de prosperidade, uma passada de um ministério saudável, mas às vezes você vai andar com pessoas mancas, que vai te atrasar. A pessoa que é manca não tem a mesma pegada, a mesma passada sua. Então, esse homem ele estava 38 anos no lugar errado, 38 anos dialogando, sendo discipulando pessoas erradas. E qual foi o tapa da mesa que esse homem deu? Um dia Jesus aparece nesse tanque de Betesda e a Bíblia diz o texto que ele resolve ter um diálogo com Jesus. E Jesus diz assim, ó, você quer ficar curado? E aí, Mônica, a formação desse homem, o ambiente desse homem, forjou nele um caráter. Qual foi o caráter? De dizer assim, ó, querer ser curado eu quero, mas quando o anjo vem e agita a água, eu não tenho ninguém que me ajude. Eu sou aqui nesse tanque, eu sou chamado, eu sou conhecido como coitadinho do tanque. E às vezes muita gente que a gente está perto dela, vendo, você olha para ela, ela já tem cara de coitadinho, de coitadinha do tanque. 38 anos nessa situação. E a Bíblia diz que depois desse diálogo, ele é curado. Foi o tapa na mesa desse homem. Foi o momento, chega para essa situação. Às vezes, Mônica, a gente só vai dar o tapa na mesa, às vezes a gente só vai apertar o botão, só vai chegar no momento chega. Quando eu vejo aqui em Lucas 15, a Bíblia diz que um homem tinha 2 filhos, o mais velho diz assim, pai, eu quero a minha herança e vou embora. Aí em Lucas 15. Aí a Bíblia diz que esse homem gastou tudo que ele tinha, com mulheres, com bebida, com festa, com tudo. Ele gastou tudo que tinha e o texto diz aqui que houve uma crise naquela cidade. Houve uma crise naquela região. E ele ficou sem dinheiro. E a Bíblia diz que a situação social e financeira desse homem levou ele a conviver com porcos, a cuidar de porcos. E eu não sei se eu devo falar, acho que eu vou pesar muito aqui a conversa. E a convivência com o porco começou a moldar o caráter desse homem e, diante da necessidade, que ele começou agora a pensar em ter a mesma dieta do porco.
em comer a mesma comida do porco. E talvez ele tenha comido mesmo essa comida. Mas quando essa comida talvez chegou no estômago dele, e talvez mesmo tempo que chegou no estômago, chegou na mente. A comida não vai para a mente, né? Mas quando chegou na mente dele, ele falou assim: o que é isso? Eu estou convivendo com porcos. Era para eu estar convivendo com a minha família, com meu pai, desfrutando dos negócios do meu pai. Eu estou aqui comendo comida de. Ele bateu na mesa. Para muita gente, Mônica, o momento chega, vai ser quando ele estiver comendo comida de porco. Porque aí já é o fundo do poço. Chega, acabou, não tem jeito mais. Não dá para empurrar com a barriga mais. Então, esse é o momento que Deus está querendo tratar da gente para dizer para a gente: olha, eu tenho uma vida plena, eu tenho uma vida melhor. Só que eu estou te colocando nesse momento para você avaliar se você quer essa vida plena. Mas eu quero ver você dar um tapa na mesa. Eu quero ver você dizer assim para o teu vício: olha, chega, acabou, eu não vou empurrar mais com a barriga. Ele está colocando algumas situações nos seus relacionamentos, seja de namoro, de casamento, de noivado, para você olhar para essa situação, dar um tapa na mesa e dizer assim: esse é o meu momento, chega, acabou. Eu não sei quanto tempo eu tenho mais, Mônica. Eu fico perdido na hora aqui. 10 minutos. Acabou, né? 10 minutos. 10. Uhum. Tá. E aí, Mônica, quando eu olho um outro texto aqui, que está lá em 2 Reis, capítulo 7, a Bíblia diz que conta uma história sobre o cerco de Samaria. E havia 4 leprosos. Esses 4 leprosos, talvez pela questão sanitária, talvez pela questão imunológica, não sei. Eles não eram leprosos, eles se tornaram leprosos. E com certeza eles foram morar no leprosário. É uma palavra feia, leprosário. E tinha que ser fora da cidade. E a Bíblia diz que houve um cerco em Samaria, que as pessoas vendiam esterco de pombo. Que coisa, né? Vendia pombo por um preço absurdo. As pessoas comiam umas às outras. O cerco era tão grande em Samaria. E aí, esses 4 homens falaram assim: gente, olha só, se a gente entrar em Samaria, eles vão matar a gente. Porque é uma lei. Eles vão matar a gente. Se a gente ficar aqui fora de Samaria, a gente vai morrer. Se dentro de Samaria estão morrendo de fome. Para gente que não tem lepra dentro de Samaria, não tem recurso, não tem jeito. E 4 leprosos lá dentro vão matar a gente. Só não vão comer a gente porque ninguém come leproso. Carne de leproso não deve ser muito saborosa, então não vão comer a gente. E aí eles falaram assim: então vão tomar uma decisão. Eles bateram na mesa e falaram assim: então nós vamos entrar então no arraial dos sírios. Oh, meu Deus! Os sírios estavam cercando Samaria. Estava levando Samaria numa situação de pobreza, numa situação social terrível. E 4 homens dizem assim: não, nós vamos entrar agora dentro do terreno do inimigo. Eles entraram no arraial dos sírios. Mônica, quando eles batem na mesa, diz assim: não, nós vamos entrar no arraial do inimigo, porque às vezes, querido, você tem que ir lá na fonte. Você tem que entender aonde é o arraial do seu inimigo para você ir lá.
entrar lá na fonte, bater na mesa, dizer, inimigo, chega, acabou. Sabe, quando você não diz para o teu inimigo, chega, você não põe limite no seu inimigo. Chega, acabou. E o texto diz que quando eles entraram no arraial dos sírios, Deus fez o inimigo ouvir um grande barulho de carros, de cavalo de guerra, e eles fugiram. E aí o texto diz que eles voltam para Samaria, e aí houve abundância, porque eles recolheram todos os despojos dos sírios, comida, roupa, dinheiro. Às vezes, para as coisas mudarem na nossa vida, a gente tem que tentar descobrir, tentar resgatar quem são esses 4 leprosos, que vão bater na mesa e vai dizer assim, acabou, agora eu sou resgatado do lixo. Sabe aquele texto, Mônica, que quando Jesus desce do monte e ele chega para Pedro e João, depois para Tiago e outro irmão, fala assim, a partir de hoje, vocês são pescadores de peixe, mas eu vou fazer vocês virarem pescadores de homens. Sabe o que esse texto está dizendo? Assim como vocês trabalham com peixe, porque eles trabalhavam com peixe e trabalhavam o peixe. Eles tinham um trabalho de tirar o peixe da água, um trabalho de limpar o peixe, um trabalho de beneficiar o peixe, um trabalho de vender o peixe. Todo o trabalho deles era de peixe. E Jesus diz assim, assim como vocês aprenderam a trabalhar com peixe, a partir de hoje eu vou fazer vocês a serem trabalharem pessoas, serem pescadores de pessoas. Esse processo de pegar o peixe, de limpar o peixe, de beneficiar o peixe, eu vou ensinar vocês a fazer isso com gente. Eita Jesus é esse, hein? Eita Jesus. E ele sai dali, entra na sinagoga e um homem endemoniado. E ali ele começa a ensinar os discípulos. O demônio sai da vida daquele homem. E aquele homem é curado. Jesus já começou a ensinar eles a pegarem o homem, não mais pegar o peixe. E, na verdade, esse homem era um homem endemoniado, ele estava no lixo. Assim como o gadareno também, um homem que tinha 2.000 espíritos, endemoniado, estava no lixo, ele vivia no lixo. E Jesus foi lá, resgatou ele do lixo. Então, pescar pessoas é tirar essas pessoas do lixo e mostrar para essas pessoas que vai ter um momento na vida deles que vai ser o momento do chega. O momento do acabou. Já deu. É conforme diz aí na tua terra, Mônica. Dizer para o diabo assim, perdeu, mané. É dizer para perdeu, acabou. Problema, situação, indecisão. Perdeu, mané. Momento do chega. Que essa estratégia possa te ajudar a romper e a bater a mão no seu botão chega. Deus te abençoe. Beijo grande no seu coração. Uou! Chegou o momento do chega, hein? Acredito que aqui e aí também. Eita, meu pastor, que palavra vinda do alto. Tem momento que a gente precisa se posicionar, hein? Meu Deus, que não fique só para mim, que você possa pegar também aí o que eu peguei aqui. Obrigada, meu pastor Tony. Ora conosco, meu pastor. Daqui a pouco vai estar gravado aqui, querido. Você pode rever, anotar, puxar mais, hein? Come devagarzinho essa palavra e faz o melhor com ela. Transborda na vida do seu irmão. Envia para alguém também. Ora conosco, meu pastor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o Espírito Santo para habitar em nós, morar em nós, e ele tem uma promessa vinda do alto que seria o nosso ajudador, o nosso guia,
o nosso socorro bem presente, o Pai das luzes. Esse é o Deus que habita em nós, esse é o Deus que nós servimos. Pai, que no dia de hoje o Senhor nos dê situações, o Senhor nos dê oportunidade para nós definirmos o rumo das nossas vidas e o rumo de alguns problemas que precisam ser acertados, Pai. Que a tua graça, que a tua paz, que a comunhão do teu Espírito venha sobre a nossa vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Um dia de paz. Fique em paz. Aleluia! Obrigada, pastor, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Continue em oração pela casa dos nossos pastores e vai dando notícia aqui na família. Amanhã é quinta de oração, eu aguardo você aqui. Daqui a pouco está subindo a série do nosso pastor Tony. Obrigada, meu pastor, e até amanhã. Eu amo vocês.